Sorria, torcedor tricolor! Hoje tem Fluminense em campo pelo Campeonato Brasileiro e eu tô aqui para trazer as últimas informações do Fluminense. Capuano trouxe no vídeo de ontem interesse em João Paulo, interesse do Fluminense e Dudu. Então o Fluminense já tá se movimentando aí, olhando o mercado, olhando a janela do meio do ano para reforçar o elenco. A gente sabe que o Fluminense precisa de reforços, mas temos notícias do jogo aqui também para falar. Já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde está assistindo a Central, que eu vou mandar um abraço para você. E se você tem a opção, tá assistindo no celular, vai lá no comentário, passa pro lado, ripa o vídeo aí, é de graça e você vai ajudar demais a Central Fluminense. Nessa sexta-feira, grande portal de estatística exaltou John Arias, o ponta do Fluminense, o craque colombiano, foi destaque no mês de abril entre os pontas. Eu vou colocar aí na tela com você. Ele teve a maior pontuação nas métricas do portal. Ele ficou em primeiro entre os pontas, né, por todas as competições importantes, né, todas as competições que ele atuou pelo Fluminense. O segundo foi o Ferreirinha, do São Paulo, e o Memphis Depay, do Corinthians. Então, você vê um mapa de calor do John Arias, é sacanagem, né, meu irmão? O cara é uma potência física absurda, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. O John Arias tem um papel fundamental nessa equipe do Fluminense, na parte ofensiva, mas também fazendo essa volta para marcar. Ele é muito potente, ele consegue fazer isso com muita qualidade, apesar de eu ter um pensamento um pouquinho diferente de boa parte da torcida. Eu acho que o Fluminense tem que jogar para o John Arias e o John Arias não fazer com tanta intensidade esse trabalho de recomposição. Acho que a gente tem que aproveitar esse potencial, essa potência física do John Arias do meio para frente, porque hoje eu enxergo ele e o Fábio como os únicos, e o Thiago Silva, né, obviamente, como os únicos craques do Fluminense, os caras que realmente fazem a diferença no jogo. Hoje o Arias é o grande motor do Fluminense. Então a gente tem que criar recursos, criar maneiras do Arias fazer a diferença para o Fluminense, extrair todo o potencial do Fluminense. Eu não acho que é usando ele como ponta e ele voltando para marcar toda vez que o Fluminense perder a bola. Eu acho um desperdício de talento. Eu acho que o Arias ele tem que jogar livre, leve e solto. Ponto. O John Arias é um atacante, um meio atacante. Associa com ponta esquerda, associa com meio campo, com meia mais central, associa ali com o centroavante. Então ele não pode, para mim, ele não pode ficar preso na ponta direita. Ele tem que jogar com liberdade, porque hoje é o grande craque do Fluminense e para mim é o melhor jogador no futebol sul-americano há 3 anos. No mínimo, o John Arias é esse cara e é do Fluminense, e a gente precisa extrair o melhor desse jogador. Pelo menos é a minha concepção, a maneira como eu enxergo futebol hoje, enxergo a situação do John Arias e do Fluminense em relação ao plantel. Mas importante, legal esse destaque aí do SofaScore, que é parceiro aqui da Central Fluminense, sobre o nosso craque colombiano. Quero falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a rodada. Vou falar agora sobre os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e também da classificação. Já teve jogo nessa rodada, para quem não sabe, para quem pegou o feriado aí do Dia do Trabalhador e emendou, não tá muito ligado por dentro dos jogos do Fluminense. O São Paulo empatou em casa com Fortaleza por 0-0, tá, gente? Então, foi o primeiro resultado aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, além de Fluminense Sport, 6h30 no Maracanã, tem Ceará e Vitória, 6h30, Corinthians e Internacional, 6h30, e Bahia e Botafogo, às 9 da noite, em Salvador. Então, esses são os jogos de sábado. No domingo, Grêmio e Santos, 4 da tarde, Vasco e Palmeiras, 4 da tarde, Cruzeiro e Flamengo, 6h30, Bragantino e Mirassol, 7 horas, e o Juventude contra o Atlético Mineiro,
às 8 lá no Alfredo Jaconi. Então, esses são os jogos da rodada. E agora eu vou colocar a classificação. Qual é a situação do Fluminense? Onde que o Fluminense pode chegar nessa rodada? O Flamengo é o líder, joga contra o Cruzeiro, que também está nesse G4 aí, deu uma recuperada no campeonato com o Leonardo Jardim, né? Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias, isso é importante, cria consistência. Palmeiras é o vice-líder com 13, Bragantino com 13, conseguiu uma grande vitória, né? Contra o Santos e começou bem com o Fernando Seabra, né? Vem fazendo um bom trabalho desde o ano passado, salvou o Bragantino do rebaixamento. Eu acho a demissão do Seabra no Cruzeiro muito inacreditável, assim, muito injusta. Assim, não era um futebol bonito, mas eu acho que o Cruzeiro seria campeão da Sul-Americana com o Fernando Seabra, tá? Mas enfim, coisas que acontecem. Agora ele tá muito bem lá no Bragantino, né? Depois do campeonato passado. Se recuperando, e a única derrota do Bragantino foi aquela derrota na estreia para o Fluminense. O Cruzeiro aí em quarto com 10 pontos, Fluminense em quinto com 10, sempre lamentando muito aquele empate com vitória, né? A gente poderia estar nesse G4 com 12, né? E aí seriam 4 vitórias em 6, seria um número bom. Inter, Bahia, São Paulo, Botafogo, Ceará, essa é a primeira página, aí tem a galera lá na segunda página, Vasco, Corinthians, né? Tem times importantes nessa segunda página que podem se recuperar dentro do campeonato. Então o Fluminense fazendo seu deverzinho de casa, se a gente for lá embaixo na tabela, o Sport, gente, é o lanterna. O Sport em 6 jogos não ganhou ninguém, 2 empates e 4 derrotas, sofreu 8 gols e só marcou 3. Então, assim, no Maracanã, cara, o Fluminense, depois desse último jogo contra o Vitória no Maracanã, não pode perder pontos para o Sport. Não pode. Em hipótese alguma, perder pontos para o Sport nessa partida. O Fluminense tem que fazer o seu deverzinho de casa para chegar a 13 pontos e, quem sabe, terminar a rodada dentro do G4. Eu acho que isso vai ser o objetivo da temporada do Fluminense, ficar no G4, tá, pessoal? Eu sei que a galera quer se iludir um pouco, quer sonhar, mas hoje eu vejo o elenco do Fluminense muito aquém, até por essa briga do G4, mas vamos pontuando, vamos, né? Se a gente conseguir esses 3 pontos aí em casa contra o Sport, a gente fica por ali. É importante o Fluminense ficar nessa briga da Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente vai ter, eu acho que o Fluminense vai ter que contratar, mudar um pouco essa rota aí no meio da temporada, porque, cara, a gente tem muitos problemas aí, principalmente, né, na defesa. A gente não tem um parceiro ideal pro Thiago Silva, a gente tem dificuldades do meio para frente, pontas de qualidade, centroavante para disputar essa posição aí com o Germancano, um meia para assumir esse papel de cara do Fluminense. Eu não enxergo o Ganso com esse papel mais. Se algum dia ele teve esse papel, para mim, a passagem do Ganso é muito aquém do que muita gente acha, tá? Ele é gênio, ele é aquilo. Eu discordo completamente, eu acho que é um jogador improdutivo, né? A gente precisa de um cara para assumir essa posição e realmente mudar esse patamar do Fluminense, até porque a tendência é o Paulo Henrique Ganso cada vez mais perder a intensidade física e entrar numa decadência também, né? Sem a parte física, tecnicamente, deixar mais a desejar na minha concepção. Então o Fluminense vai precisar de reforços aí para estar minimamente competitivo para disputar essa vaga, pelo menos, da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Mas deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Hoje vou falar das informações do jogo, mas o Fluminense tem que fazer o seu deverzinho de casa, não pode, em hipótese nenhuma, deixar de vencer o Sport, o lanterna do Campeonato Brasileiro, que em 6 jogos não venceu ninguém, não pode deixar de vencer essa partida. Quero a sua opinião. Deixa eu mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense, rumo aos 50 mil inscritos aqui no nosso canal. O Anderson de Guarujá, São Paulo, um abraço para você. Sérgio do Rio de Janeiro, Mauri da Silva, Búzios, lá
na região dos Lagos, lugar maravilhoso. Jefferson de Guaba Grande, também lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Miguel Melo de Domingos Martins, Espírito Santo. E o Milton de Ipanema, Minas Gerais. Valeu demais, galera que está acompanhando. Deixa o seu like, comenta aí sobre as notícias, comenta aí também da onde que está assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço para você. No link aí do comentário fixado tem o nosso canal do WhatsApp para você ter na palma da mão e de graça as últimas informações do Fluminense. Vamos falar de Fluminense Esporte hoje no Maracanã. 6h30, jogo importante para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Botafogo do Campeonato Brasileiro, a torcida deu uma não dá para desanimar, mas a torcida ficou irritada, mas eu acho que muito por conta do retrospecto recente contra o Botafogo. O jogo contra a Aparecidense não foi bom, né? O Fluminense sofreu, né, para ganhar da Aparecidense, e isso é muito ruim. Se você for comparar, considerar que a Aparecidense é uma equipe de divisão muito inferior ao do Fluminense, mas é um outro jogo, é um outro campeonato, né? A gente sabe, time grande, quando vai jogar contra equipes menores, né, com menos qualidade, o nível de concentração é menor. Então eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que hoje o time do Fluminense vai 100% para cima do Sport. Deixa eu falar do Sport primeiro. O técnico português Pepa terá 3 retornos para esse confronto contra o Fluminense. O principal deles é o volante Rivera, que cumpriu suspensão automática na última rodada. O lateral esquerdo Dalbert também volta, né? E o atacante Pablo, aquele que era do São Paulo, Atlético Paranaense, recuperado de lesão muscular. A única dúvida é sobre a presença do Sérgio Oliveira, volante português, né? Jogou no Porto, seleção portuguesa também. Ele teve uma lesão também muscular e o clube fez mistério. A gente não sabe se ele de fato vai para essa partida. A provável escalação do Sport, gente: Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas e Duqueiroz, Lucas Lima, Barleta e Pablo. Essa deve ser a equipe titular do Sport para enfrentar o Fluminense nessa noite no Maracanã. E o Fluminense, o Renato Gaúcho, segundo o portal GE, indicou algumas possíveis mudanças no time. A gente sabe que o Everaldo vai ser titular por conta da lesão do Cano, que foi bem parecida com as lesões de Riquelme e Isaac, que estão próximos até de voltar. O Guga deve voltar à lateral direita, né? Começou como titular na era Renato, teve a lesão, mas vai retornar. E o Renato pode fazer a mudança no Martinelli, que vem jogando partidas de forma consecutiva, saindo nos jogos por questões físicas, né? Muito desgaste. Pode entrar o Bernal por ali e o Hércules e o Nonato brigando pela vaga ali de segundo volante. O Hércules titular com o Renato, ficou fora por conjuntivite nos últimos 2 jogos. Eu palpitaria que joga o Hércules pelo que o Renato vem fazendo. O Guga saiu por conta de problema, mas está voltando. O Fuentes voltou também, né, depois de problema, voltou a ser titular, apesar de não ter nem jogado com o Renato, mas é o titular da posição. O Hércules era o titular, não saiu por motivos técnicos. Então eu palpitaria aí que o nosso glorioso Hércules vai ser titular nessa equipe do Fluminense. Então a provável escalação do Flu: Fábio, Guga, Ignacio, Freitas e Fuentes, Martinelli ou Bernal, Nonato ou Hércules, e Ganso, Arias, Keno e Everaldo. Essa deve ser a equipe titular. Keno que tá com moral com o Renato, né? O único jogador do elenco com ACX1, segundo palavras do Renato Gaúcho, fez o gol da vitória do Fluminense sobre a Aparecidense. Então, Fluminense com essa responsabilidade de vencer esse jogo. O torcedor, vamos torcer. Mais tarde tem live comigo aqui falando da partida, né? Ali por volta das 3 horas, 3h30, estarei ao vivo aí para trazer as últimas informações já mais próximo da partida, a gente comentar ao vivo, beleza? Um abraço, saudações tricolores, galera, até a próxima, valeu!